O quarto Evangelho. João capítulo 13, versículos de 1 a 38. A humanidade é fruto do entendimento espiritual e de uma virtude rara, própria dos homens superiores. Portanto, não poderia derivar da ignorância, tolice ou sentimentalismo descabido e sem sentido, constituído de ideias incompreendidas e muitas vezes fanatizadas. Só o saber legítimo liberta o homem do orgulho, da vaidade e da mentira, fazendo-o abdicar dos conceitos gratuitos sobre Deus e sobre si mesmo. Ninguém avança espiritualmente sem saber para onde se dirigir, sem ter em vista um objetivo definido e lógico, sem conhecimento de si mesmo e dos esforços que hão de ser empreendidos para chegar à realização espiritual. Esse é o lado difícil do esoterismo, dificilmente captado por grande parte dos candidatos. Não são poucos os investigadores que, apoiados em princípios filosóficos mal compreendidos e exaltados por um intelecto agudo e vaidoso, ficam convencidos de que são livres pensadores, que podem seguir adiante sozinhos, apoiados nas próprias ideias, ignorando que, sem o auxílio de uma corrente espiritual cientificamente constituída sem amor, amizade e sinceridade, é praticamente impossível chegar ao sucesso no campo do espiritualismo. A razão suprema revelou uma lei invariável de excepcional importância quando declarou: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, versículo 12. A humildade é um estado de alma, a indicação mais segura de uma mente iluminada que, ao sentir a grandiosidade das verdades transmitidas pelos mestres, coloca de lado as fantasias espiritualistas, as dúvidas e pretensões intelectuais, curvando-se respeitosamente ante as teses apresentadas pelos instrutores de todos os tempos. O estado de alma caracterizado pela humildade é uma conquista realmente valiosa, pois abre a compreensão e a devoção do estudante, tornando-o apto para penetrar os arcanos mais profundos do seu próprio ser e do plano evolutivo ao qual está subordinado. Compreendemos que o oposto da humildade é o orgulho, um dos 7 capitais, que deverá ser combatido com firmeza. A humildade sempre foi a característica dos homens iluminados, cuja sabedoria os ensinou a ser simples e modestos, ao contrário de alguns eruditos vaidosos e orgulhosos, inchados pelos conhecimentos intelectuais, cuja visão mental é incapaz de transpor as aparências físicas. Segundo Cristo, a exaltação humilha, isto é, rebaixa e limita o entendimento ao nível das aparências materiais, ocultando-lhe a realidade espiritual que as criou e anima. Embora o sábio mundano nada saiba das realidades eternas, ele se envaidece por ter recebido através dos 5 sentidos físicos, que revelam coisas da terceira dimensão, algumas das informações das quais não tem nenhuma certeza e segurança, uma vez que a investigação exterior nunca dá certeza de conhecimento. Essa forma de investigação é empregada nos meios científicos, religiosos e até mesmo por muitos estudantes de ocultismo. A investigação dos mistérios, quer seja considerada pelo ponto de vista mental ou pelo ponto de vista emocional, é unilateral, incompleta e, quando muito, pode levar ao conhecimento de meias verdades apenas, causadora de inúmeras divergências e desencontros nos campos da ciência e da teologia. A percepção defeituosa das coisas e dos acontecimentos tem levado muitos cientistas e teólogos a enganos lamentáveis, convencendo-os que suas conclusões estão acima dos demais pontos de vista e as únicas que deveriam ser aceitas e respeitadas como expressões da mais única e mais alta sabedoria. O orgulho e as pretensões intelectuais facilmente convencem seus defensores de que as verdades divulgadas pelo esoterismo não passam de sonhos ou fantasias místicas, sustentada por indivíduos crédulos ou supersticiosos.
O notável é que essas afirmações são feitas irrefletidamente, sem que o investigador se deu ao trabalho de estudar seriamente e comprovar na prática as teses defendidas pelos mestres mais conceituados. Colocam-se assim na mesma situação de um cego, que, por não ver a luz e as cores, nega sua existência. A animosidade e o preconceito contra o esoterismo vêm de longa data. Desde o início do cristianismo, seus primeiros líderes, Irineu, Tertuliano, Anastácio, entre outros, combateram ferozmente as ideias sustentadas por Valentino, líder gnóstico, esotérico, respeitado por sua bondade e sabedoria, cujas ideias estavam fundamentadas no esoterismo de todas as idades. Seu entendimento sobre os ensinos de Cristo sobrepujava largamente os dos cristãos ortodoxos eclesiásticos, afirmando que as premissas evangélicas são símbolos de grandes significados ocultos e não apenas exposições de fatos históricos e biográficos, como ainda hoje são consideradas pelos guias religiosos. A arrogância dos prelados, aliada e contaminada por ideias próprias e relativas, sem respaldo da iniciação nos mistérios, fez com que subestimassem a recomendação do Salvador dos homens, pois, segundo suas palavras, o requisito principal para alcançar a verdadeira sabedoria e, consequentemente, a exaltação e a expansão da consciência é a humildade, o estado de alma que permite ao homem crer sem necessidade de fenômenos físicos. Bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, versículo 29. Uma vez que as impressões captadas pelos sentidos não são expressões da verdade total. Temos repetido com frequência em nossos artigos uma frase do Dr. Maurice Nicoll, que é sempre oportuna quando se estuda a sagrada ciência. O esoterismo começa onde termina a investigação intelectual. Essa ideia é de fundamental importância, pois é evidente que a grande maioria dos homens nada sabe sobre a vida espiritual. Essa afirmação é fácil de ser comprovada. Porventura, os sentidos físicos já captaram alguma impressão de ordem suprafísica que lhe permita chegar a uma conclusão definitiva? A endeusada e enfatuada ciência da atualidade já conseguiu explicar racionalmente quem é o homem, de onde veio e para onde vai após a morte? Suas pretensas explicações de que a vida do homem é uma curta carreira que vai do berço ao túmulo não é a maior demonstração de tolice e ingenuidade da maioria dos cientistas? A humanidade, derivada do verdadeiro conhecimento, elimina a dificuldade de reconhecer a própria ignorância quando se trata dos mistérios da existência do homem e do universo, uma vez que esse estado de alma despojado e confiante permitirá ao investigador aceitar e estudar as teses apresentadas pelo ocultismo. Esses raros indivíduos, expressão da humildade resultante de uma investigação consciente, foram nomeados por Cristo como pobres e pequeninos, sem qualquer ligação com os pobres materiais, desprovidos de fortuna. O orgulho intelectual, apoiado apenas nas aparências visíveis, sempre constatará os ensinos superiores com a infantil pretensão de discuti-los e subestimá-los, sem qualquer base que justifique sua descrença. Entre os estudantes das ciências herméticas, encontram-se alguns intelectuais que, ao estudarem as teses esotéricas, discordam de alguns de seus princípios, outorgando-se o direito de modificá-las ou complementá-las com seus próprios pontos de vista. É evidente que esses indivíduos, encontrados com frequência no campo do ocultismo, não se dão conta do adultério filosófico que estão praticando. A pretensão de chegar ao conhecimento dos mistérios, apoiados únicas e exclusivamente nas capacidades intelectuais, é responsável pela imensa confusão espiritualista que reina em nossa época. Quanto maior é o intelecto, tanto maior é o perigo dele ser mal empregado, disse o venerável mensageiro da Ordem Rosa Cruz, o Sr. Max Heidel. Quando se compara a simplicidade dos sábios autênticos, sua autoridade natural, sabedoria e postura humilde e despretensiosa
com a adotada pela maioria dos intelectuais vaidosos e dos líderes das religiões populares, é possível avaliar a distância que separa estes últimos dos primeiros. Os guias religiosos que deveriam esclarecer e orientar os fiéis, em sua maioria, deixaram-se seduzir pelas riquezas materiais, transformando suas instituições em empresas comerciais, ligadas com a política e com as multinacionais. É evidente que, com a mente e o coração voltados para os interesses mundanos, suas pregações e rituais tornaram-se vazios e desprovidos de eficácia. As pombas exteriores, reflexos de um estado interior em que predomina a vaidade e o orgulho, mecanizaram as cerimônias religiosas, celebradas sem qualquer consciência dos efeitos que poderiam produzir nos fiéis. A ausência de total humildade levou os pontífices do passado a serem carregados em procissões, sentados num trono ornamentado, gestatória, conduzido pela guarda suíça do Vaticano. Esse trono era encimado por um baldaquim de seda, cercado por leques de penas de avestruz, símbolo bizantino da autoridade monárquica. O Concílio Vaticano II, embora tenha cometido alguns enganos lamentáveis, tomou uma decisão justa e louvável quando aboliu essa tradição pretensiosa e infeliz. O fundador do cristianismo não aceitou o título de rei de Israel, deixando claro que seu reino não era deste mundo. Seus representantes, porém, parecem estar bem sintonizados com ele, pois se elevaram às categorias de chefes de Estado e príncipes da Igreja. As montagens teatrais para impressionar as massas populares têm provado suficientemente quando os líderes religiosos estão afastados. Ainda hoje, do espírito legítimo do cristianismo, dando lugar a uma pretensão vaidosa e exaltada, em que a humanidade recomendada por Cristo não encontra lugar. Para confirmar o que foi escrito, extraímos alguns trechos do Evangelho de Mateus, os quais se ajustam perfeitamente a essa postura eclesiástica. Disse o Mestre: na cadeira de Moisés, das leis, se assentaram os escribas e fariseus, intelectuais e teólogos. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque não dizem e não fazem. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam suas franjas. Paramentos. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, os discípulos, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, Cristo interno. E vós todos sois irmãos. Mateus capítulo 23, versículos de 2 a 8. Jesus lava os pés aos discípulos. João capítulo 13, versículos de 1 a 11. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai o confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está tudo limpo.
Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Palavras-chave: a vestimenta de cima, os pés. A vestimenta de cima. As vestes citadas pelo Evangelho não se referem a indumentárias comuns para abrigar o corpo, mas sim ao padrão mental que norteia a existência de um indivíduo. Segundo os ensinos Rosacruzes, a mente humana se manifesta sob dois aspectos: a mente concreta e a mente abstrata. A mente concreta ou carnal, empregada pelo homem terrestre, é usada para atender os interesses de ordem material, simbolizada pelo manto ou capa, por ser o lado mais externo e aparente do vestuário. A cultura intelectual, por mais vasta que seja, é sempre fruto da investigação e especulação realizada por esse nível mental, cujas conclusões dependem exclusivamente das impressões captadas pelos 5 sentidos físicos, portanto parcial e incompleta, por ver apenas um lado de todas as aparências. A mente abstrata, o outro aspecto da mente, raramente é empregada pelo homem comum. É simbolizada pela túnica, ou veste interior, usada por baixo do manto ou capa. É empregada pelos ocultistas avançados, pelos matemáticos e estudiosos das forças sutis da natureza. Sua atuação independe das impressões sensoriais, como também das emoções inferiores do corpo de desejos, permitindo ao investigador desvincular-se do antigo nível inferior da sua psicologia terrestre e compreender claramente os mistérios encobertos pelas formas físicas. É a porta de entrada para o lado oculto do homem e para toda a natureza que o circunda. As vestes de Cristo simbolizam seus elevados ensinos, o método espiritual que, uma vez posto em prática, purifica o lado inferior da natureza humana, simbolizada pelos pés. O apóstolo Pedro, nessa passagem, simboliza o homem terrestre que não dispõe de uma compreensão mais elevada e que emprega a sua mente concreta para penetrar os mistérios das realidades espirituais sem nunca conseguir seu intento. Por ser ainda um reflexo fugaz da consciência, vê todas as coisas ao contrário da realidade, sem perceber que, sem a aplicação de um método superior e espiritualizado, não tem condições de chegar à verdade, nem de purificar a si mesmo. Os pés. Os pés simbolizam o nível psicológico inferior que deverá ser lavado e purificado por Cristo. Assim como eles tocam o chão, por serem a extremidade inferior do corpo, a mente do homem terrestre está identificada com o nível material da existência, terra, alheia ou sem qualquer interesse pelo nível espiritual superior oposto, simbolizado pela cabeça. O nível pés inclui a natureza inferior do aspirante, constituída por suas fraquezas, vícios, manias, perversões, fobia, etc. É o símbolo de estados anímicos subjetivos, estabelecidos pelos pensamentos e emoções inferiores, assentados sobre o éter refletor, ou subconsciente, o qual deverá ser purificado ou lavado. Esse estado psicológico foi denominado por São João como o maligno, sob a qual a consciência humana jaz subjugada ou morta para a vida espiritual. Cristo, nessa passagem, personifica as leis, ou método legítimo de desenvolvimento espiritual, a somatória das ideias retentoras que promovem a libertação da alma humana. O estudo sério e consciencioso desse método, levado à prática a uma vontade forte e definida, lavará e purificará o nível inferior da natureza humana. O Cristo interno, uma vez despertado no interior da alma humana, converter-se-á no único e legítimo mestre do aspirante, tomando a seu cargo a purificação e ascensão do aspirante. O antigo nível mental que servia de sustentáculo ao velho homem ou personalidade sensorial, dinamizado por forças emocionais negativas, será desativado em seus aspectos inferiores.
permanecendo apenas o lado melhor, agora sob o controle da razão e da vontade. A bacia com água simboliza um estado mental em condições de receber e reter a verdade. Assim como a bacia é um recipiente côncavo, em condições de represar uma certa quantidade de água, a mente do aspirante deve se colocar numa condição análoga, a fim de receber as ideias referentes às dimensões espirituais. A água, como já temos explicado, tem vários significados, e um deles simboliza a verdade em seu aspecto intermediário entre dois símbolos altamente significativos, a pedra e o vinho. A pedra simboliza a verdade literal, intelectual e aparente das escrituras, captadas pelos sentidos, empregadas geralmente pelos religiosos populares e também por muitos intelectuais. A água é um outro aspecto dessa mesma verdade, porém captada de forma mais profunda, cuja compreensão e emprego podem mudar completamente a psicologia do indivíduo. Essa percepção não pode ser alcançada pela mente concreta, mas unicamente pela abstrata. O vinho, além de representar a verdade plenamente entendida, refere-se ao indivíduo que vive e pratica. Na cena do lava-pés, Pedro se recusa a ser lavado pelo mestre, que lhe diz: "Se eu não te lavar, não tens parte comigo." A resposta não poderia ser outra, pois enquanto o aspirante não tiver seu lado inferior purificado pelo aspecto da verdade simbolizada pela água, manter-se-á escravizado ao nível negativo, impedido de estabelecer qualquer contato com o seu Cristo interno. Ao tomar consciência dessa verdade interior, Pedro pede a Cristo que lhe lave também a cabeça e as mãos. Recebe como resposta não ser necessário, pois aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés. No capítulo 15 do quarto Evangelho, versículos 3 e 4, encontra-se uma frase que torna mais clara as palavras do Salvador: "Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." As palavras serão sempre a exteriorização de ideias, as quais, se forem de ordem superior, poderão transformar completamente a psicologia de um indivíduo. Qual o significado das palavras enigmáticas de Cristo? O homem comum, sem os ensinos esotéricos, mesmo que seja religioso, jamais poderá formar uma ideia completa a respeito dos ensinos cristãos. O conhecimento literal dos evangelhos e o sentimentalismo exaltado, comum à grande parte dos fiéis, não tem poder para transformá-los em cristãos conscientes. Não é suficiente repetir os capítulos e versículos de cor e salteado, como fazem os membros das religiões evangélicas. É preciso entendê-los. Quando o mestre declarou que sua palavra não estava em nós, ele se referia à qualidade de verdades que ele mesmo representa e que não poderia ser recebida por um estado de alma negativo com baixo grau de compreensão. O grande obstáculo a ser removido, e que representa o problema de muitos candidatos no início das suas investigações, é constituído por ideias falsas, mentiras e preconceitos recebidos de toda a infância, sem que tenha havido qualquer reação da parte deles. O choque interno que se produz quando o homem entra em contato com o esoterismo pela primeira vez é causado pelo confronto entre dois níveis de conhecimento: o esoterismo e o intelectual, o oculto e o exterior, entre as ideias velhas e as novas, que estes eram incapazes de responder por estarem apoiados nas velhas tradições, sem entendimento dos seus significados. As palavras de Cristo são expressões de verdades provenientes de outras dimensões, totalmente diferentes e até mesmo antagônicas às verdades relativas formuladas por meio das impressões sensoriais que relutam em aceitar verdades novas ou desconhecidas. A tomada de consciência das ideias superiores reveladas por Cristo, quando bem entendidas, são de importância fundamental na vida de um candidato à sagrada ciência. Elas representam um princípio de purificação e libertação, pois a partir da sua aquisição,
O aspirante não vive mais sob os efeitos das opiniões mundanas, das conclusões formuladas por uma ciência materialista e por uma teologia dogmática. Embora leve algum tempo para vivê-las praticamente, o candidato não é mais uma vítima indefesa da opinião mundana, da ignorância e da mentira. Ela está na posse de novas ideias. Por outro lado, o conhecimento da verdade não é suficiente se não for empregado na restauração do seu campo mental e emocional. A tomada de conhecimento das novas ideias dá início a um processo de purificação por demolir o antigo edifício materialista, limitado às aparências incompreendidas. O verdadeiro ocultista é o homem que, depois de ter chegado ao conhecimento das verdades essenciais, as emprega no sentido de desvencilhar das ilusões, preconceitos e condicionamento psicológico que constituem um lado inferior da sua natureza, simbolizada pelos pés. Convém observar que a maior compreensão ou entendimento espiritual significa maior participação do espírito de vida ou Cristo interno na vida do aspirante. Somente esse poder crístico poderá purificar ou lavar o seu nível inferior. A frase de Cristo dirigida a Pedro, "O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois", é uma recomendação aos apóstolos ou aspirantes de todos os tempos, os quais não têm ainda uma ideia bem formada do bem que aguarda com a prática dos ensinos da razão eterna. Uma lição de humildade. João capítulo 13, versículos de 12 a 20. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: "Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois conheço aquele que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que o enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou." Palavras-chave: o que envia é maior do que o enviado. O que come meu pão. O que envia é maior que o enviado. O verdadeiro Mestre e Senhor do homem é o seu Cristo interno, ou Espírito de vida, o segundo aspecto da sua trindade individual, o qual não tem outro objetivo em vista, a não ser o de unir-se eternamente à consciência humana, enviada à Terra em cada renascimento, como reflexo espiritual ou efeito daquele que envia. Dessa forma, o servo, consciência, não pode ser maior que seu senhor, espírito. Basta-lhe que seja igual. Bem-aventurado o aspirante que chegou a essa compreensão. Os conhecimentos utilizados pelo homem são provenientes de impressões materiais, captadas pelos sentidos físicos e responsáveis pelas conclusões elaboradas em sua mente concreta. A experiência tem demonstrado que essas expressões raramente correspondem à verdade total e absoluta, pois as causas espirituais que as criaram não se revelam aos instrumentos científicos, nem para as mentes relativas dos estudiosos intelectuais, os quais periodicamente reformulam seus pontos de vista. Sob a ótica da ciência oculta, os conhecimentos derivados do exame das formas exteriores e das conclusões mentais sugeridas por elas levam o estudante de esoterismo a concluir que o mundo exterior é o grande fornecedor de ideias, sem o qual o homem não poderia pensar, já que do seu interior não consegue captar nenhuma impressão de ordem abstrata.
Essa é a razão do materialismo que se apossou da mente humana. Considerada pelo ponto de vista terrestre, essa conclusão parece lógica, porém, quando examinada à luz da ciência esotérica, deixa muito a desejar, uma vez que o homem possui outros centros de percepção que ainda encontram em estado potencial. Estes, uma vez dinamizados por meios adequados, permitirão ao homem receber impressões não físicas, que necessariamente darão existência a ideias mais sutis, as quais o conduzirão a conclusões totalmente distintas das atuais. Diz São Paulo: a sabedoria é revelada pelo Espírito, porque este perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? As palavras do apóstolo fazem entrever a existência de uma sabedoria superior, emanada desde o interior do homem, com a qual terá de encontrar em contato num tempo futuro. Está relacionado com o mundo do espírito de vida, expressão do amor e sabedoria universais. Ao tomar contato com esse nível espiritual, ou segundo aspecto da sua trindade particular, o homem se fará sábio, pois o amor e a sabedoria transparecerão em todos os seus atos. O Espírito é efetivamente o mestre e o senhor do homem, mestre por enviar-lhe diretamente, através da intuição, a orientação e as ideias da verdade, sem interferência das impressões captadas pelos sentidos físicos. Senhor, por ser criador e sustentador da sua consciência. O que come o meu pão. Essa frase há de ser examinada sob dois aspectos, a fim de alcançar o seu significado completo. O primeiro, interno e espiritual, diz respeito ao Cristo interno do homem. O segundo é exterior e está relacionado com o Cristo cósmico, o regente ou espírito planetário da Terra, desde a crucificação. Ao se declarar o pão vivo que desceu do céu, Cristo revela uma lei espiritual que ainda não foi compreendida devidamente pelo cristianismo popular. Somente o esoterismo pode revelar seu significado. Quando o assunto é examinado sob o ponto de vista interior, o espírito é a única realidade ou verdade que sustenta a vida do homem. Quando esse poder inteligente desaparece ao ocorrer a morte, nada mais resta senão um fragmento de argila que o tempo desvanece. Assim como o pão físico sustenta o corpo material, renovando suas células, o espírito do homem é o poder vivo que sustenta e alimenta sua constituição psicológica e consciência. A luz misteriosa e maravilhosa, diante da qual o orgulho científico deveria inclinar-se e reconhecer a humildade que nada sabe a seu respeito. Infelizmente, a maioria dos homens desconhece essa imensa realidade interior, voltando contra ela seu calcanhar. Isto é, o lado inferior simbolizado pelos pés, os quais foram colocados acima dos interesses de ordem espiritual. No sentido macrocósmico, Cristo é o espírito interior da Terra, sobre a qual o homem evolui. O planeta é seu corpo físico, interpenetrado pelo seu poder, que o torna capaz de produzir o alimento vegetal consumido pelos habitantes terrestres, especialmente os grãos, as frutas e sua seiva. O homem se alimenta do espírito terrestre e sobre seu corpo, terra, caminha ou apoia seu calcanhar. Daí a frase: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. O Cristo interno do homem e o Cristo cósmico vibram no mesmo tom, levando em conta as devidas proporções. Quando a consciência humana é iluminada por esse poder interno ou espírito e segue sua orientação, encontra-se nas mesmas condições dos apóstolos quando estiveram em contato direto com o espírito solar. Nesse estado psicológico mais avançado, o aspirante se classifica para receber o auxílio direto do seu Cristo interno, cujo amor e sabedoria o purificarão das manchas do pecado. Por essa razão, Cristo é representado alegoricamente lavando os pés dos discípulos. Se esse aspecto do espírito não realizar essa purificação desde o interior,
A consciência humana não poderá ter parte com ele. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa para os pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Palavras-chave: o discípulo a quem Jesus amava, o pão molhado, o traidor, a bolsa e a noite. O discípulo a quem Jesus amava. A tradição cristã afirma que João era o discípulo mais jovem entre os 12 e também o mais belo. Por essa razão, mereceu um destaque especial da parte dos artistas do Renascimento. É representado com os cabelos longos, símbolo da força criadora e do amor altruísta. Na ceia de Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, está posicionado ao lado de Jesus, confundido erroneamente com Maria Madalena pelos escritores sensacionalistas da atualidade. O nome João, traduzido literalmente, significa dádiva ou favor de Deus, símbolo das forças superiores de atração do mundo de desejos. Sua figura personifica o amor uraniano, oitava superior do amor venusino, representado por João Batista. Diz o 4 Evangelho que João era o discípulo amado do Mestre, porém essa predileção não deve ser tomada ao pé da letra. É um símbolo. Cristo ama igualmente todos os homens e mulheres, nos quais o amor ou dom de Deus encontra expressão. Entre as faculdades superiores representadas pelos 12 apóstolos, o amor é a mais expressiva, por ser o poder dinâmico e realizador, capaz dos maiores sacrifícios, sempre disposto a renunciar aos seus direitos pessoais, em prol dos interesses superiores da coletividade ou de um ideal altruísta. São Paulo, ao se referir às 3 virtudes básicas, declarou: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes 3, porém o amor destes é o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscai-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavras-chave: por um pouco estou convosco, para onde eu vou, o amor devido uns aos outros. Por um pouco estou convosco. Quando Cristo pronunciou essa frase, não se referia apenas a si mesmo, com o intuito de prevenir os seus discípulos de que sua missão visível estava chegando ao fim. Esse acontecimento diz respeito também ao espírito do homem, cuja missão é salvar a consciência humana dos danos da segunda morte. A cada 1000 anos, aproximadamente, o Deus interior do homem retorna ao mundo físico, trazendo à existência a consciência de vigília, que é submetida pelo plano evolutivo a um processo de crescimento e expansão, cuja finalidade é extraí-la da matéria para uni-la ao espírito por toda a eternidade. O plano material é a grande escola de Deus e proporciona ao aspirante os meios e experiências necessárias ao seu desenvolvimento anímico. Alguns estudantes, especialmente os orientais, tendem a menosprezar o mundo material sem ter consciência do engano lamentável em que estão incorrendo. A consciência humana despertada sobre o veículo físico encontra-se nas condições mais propícias para a realização de um super-esforço consciente e bem direcionado, ao contrário das condições pós-mortem, que impedem o homem comum de projetar causas novas por não estar na posse dos 2 éteres superiores. A imortalidade consciente depende da formação da veste nupcial, que só poderá vir à existência
por meio de um trabalho especializado aqui no mundo físico, não nos planos espirituais. A conquista dessa gema de real valor depende em larga extensão da renovação do padrão mental emocional habitual, o qual transformará o candidato numa nova criatura em Cristo. Os diálogos entre o Divino Mestre e seus discípulos podem ser considerados como algo que sucede internamente entre o Cristo interno e o seu discípulo, que é a consciência do aspirante. Esse diálogo deveria ser entendido internamente da seguinte forma: por um pouco tempo estou contigo, ou seja, durante o período de tempo em que eu, teu espírito, estou encarnado. Para onde eu vou, tu, a consciência, não me poderás seguir, a não ser que tenhas formado o traje nupcial ou veste da imortalidade consciente. Caso contrário, terei de retornar ao mundo físico para trazer-te de novo à existência, a fim de fazer uma nova tentativa, no sentido de confeccionar o precioso traje, o amor devido aos outros. O amor é a nota-chave dos ensinos cristãos, e sem seu emprego é praticamente impossível chegar à realização espiritual. O homem comum, dominado pelo personalismo egoísta e astucioso, é ainda muito limitado na expressão desse sentimento. Não sabe o que significa amar verdadeiramente. Seu amor ainda é egoísta, possessivo e sensorial, quase sempre ligado a alguns interesses pessoais. Nos melhores casos, seu amor se restringe ao sexo oposto e à família, sem contar o apego racional que estabelece com suas posses. É praticamente impossível amar verdadeiramente o próximo quando o indivíduo não se ama, quando não tem conhecimento e entendimento de um outro nível de amor que se encontra acima da sua percepção sensorial. O amor humano é inconstante e interesseiro e sempre corre o risco de defender uma causa ou situação injusta. Amar o próximo não é dar esmola ou dinheiro, que nada mais fazem do que perpetuar a miséria de quem os recebe. Essa atitude, erroneamente considerada cristã, é uma das formas mais fáceis de livrar-se de um pedinte astuto, preguiçoso e inoportuno. Amar não significa tampouco sobrecarregar seu irmão com conselhos, palavras melosas, sentimentalistas e mecânicas, que nunca despertam o entendimento e a confiança em quem as ouve, criando apenas um vínculo de dependência. Amar não é pregar filosofia, ou dar longas explicações a respeito dos mistérios da existência. Amar é esclarecer, é ajudar seu irmão a libertar-se das mazelas psicológicas criadas por ele mesmo, é ensiná-lo a libertar-se da dependência dos outros, das mentiras e opiniões sustentadas mecanicamente, a fim de que possa pensar com sua própria cabeça. Os verdadeiros discípulos de Cristo são poucos e raramente falam, porém agem sempre que as circunstâncias permitem. Não pregam a Bíblia nas praças públicas nem na TV, desrespeitando e vulgarizando os ensinos da sagrada ciência, expondo-os à chacota e ao risco público. Os autênticos cristãos se amam, se respeitam, se ajudam-se, provam por meio de atos conscientes e discretos que são discípulos do grande iniciador. A reunião desses raros homens e mulheres constituem a verdadeira Igreja de Cristo, egrégora, uma vez que esta não poderia ser estabelecida por pessoas inconscientes e irresponsáveis, condicionadas ou programadas pelos líderes religiosos sem a mínima compreensão do que lhes é pregado. Pedro é avisado. João capítulo 13, versículos 36 a 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Respondeu Jesus: Porque darei a própria vida. Darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo,
que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Palavras-chave: a negação de Pedro. O galo. A negação de Pedro. Quando Cristo afirmou que ainda por um pouco estou convosco, e para onde eu vou vós não podeis ir, revelou a existência de uma incapacidade anímica que impede o homem, consciência, de seguir seu espírito aos mundos espirituais como consequência do seu pouco preparo. A formação da veste nupcial ou corpo espiritual, objetivo principal do período terrestre, não só lhe permitirá ouvir a voz do espírito através do éter refletor do corpo vital, como lhe dará a capacidade de acompanhá-lo conscientemente aos planos espirituais, quer seja durante o sono ou no processo pós-mortem. A indagação de Pedro é comum a muitos estudantes de ocultismo que, movidos por uma aspiração passageira, julgam-se preparados para seguir seu espírito, como também se sentem dispostos a enfrentar os maiores sacrifícios pelo ideal que sustentam. A observação tem demonstrado, e os atos confirmado, que antes do despertar da consciência para a vida espiritual, o homem não pode ser fiel ao seu espírito, pois este não ocupa o primeiro lugar em sua mente. Os interesses mundanos, as paixões, o apego à própria condição física e o medo da opinião alheia levam-no a negá-lo 3 vezes. Isso é completamente. A maioria dos atos humanos é a maior prova dessa negação. Nesse estado de identificação com o mundo, estará o aspirante em condições de seguir incondicionalmente seu espírito? Voltamos a repetir, a fim de que não haja nenhum mal-entendido, que não se trata de abandonar o mundo e os compromissos assumidos com a família, a sociedade e o trabalho, mas uma definição interior amadurecida e segura, que se sobrepõe a todos os demais interesses. O galo. Segundo a tradição, o galo com seu canto é a primeira ave a saudar o nascimento do dia, ou luz. Nas igrejas antigas, especialmente nas catedrais, ele foi colocado no alto das torres, ou sobre os tímpanos dos portais, como símbolo da mais alta significação. Esse símbolo foi empregado pelos evangelistas para simbolizar a faculdade mais expressiva do espírito humano, sua consciência. Infelizmente, esse significado parece ter sido perdido pela maior parte dos guias religiosos. Suas pregações o confirmam. Essa ave é também um símbolo dos mestres, cujos ensinos visam o despertar dessa faculdade. O grande objetivo do esoterismo rosacruciano é elevar a consciência dos aspirantes acima do condicionamento mecânico proporcionado pela família, religião popular, cultura acadêmica e educação terrestre e materialista. O aspirante deverá notar que existe uma distância enorme entre consciência e condicionamento. Se for capaz de perceber esse fato, se sua consciência ou galo interior não lhe mostrar essa realidade psicológica, continuará nas trevas exteriores, ou seja, limitado aos 5 sentidos físicos, sem conseguir erguer-se da sua realidade. Nesse estado de identificação com o exterior, continuará a negar o seu espírito, pois os atos ditados por uma mentalidade materialista e mecânica pouco ou quase nada têm a ver com os interesses do seu Cristo interno. A saudação do nascimento do dia ou da luz, como essa ave o faz, significa alegoricamente o renascer para uma nova vida, para uma fase mais evoluída da evolução, na qual o aspirante, orientado e conduzido pela própria luz, ressurgirá das trevas, da ignorância e da tolice.